Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco mais para vocês sobre o software da Zeiss que a gente utiliza para trabalhar as imagens adquiridas através do microscópio confocal multiusuários. Então a gente tem um software específico onde a gente adquire essas imagens e depois tem uma versão free desse software, conhecida como Zenlight, onde a gente pode estar trabalhando algumas coisas dessas imagens. Então eu vou aqui, a ideia dessa aula hoje, desse vídeo hoje, é passar um pouco para vocês algumas dicas para vocês depois que tiverem feito essas imagens no confocal, poderem trabalhar um pouco com elas. Especialmente aquelas imagens que a gente chama imagens adquiridas por canal. Aquelas espectrais a gente, infelizmente com esse software, não pode trabalhar muito. Mas aí a gente tem aquela outra versão do computador offline no nosso laboratório, onde vocês podem trabalhar com ela e ali no dia a dia a gente pode estar passando algumas outras dicas de utilização das imagens espectrais. Então aqui eu vou passar um pouco passo a passo de como primeiro se obtém esse software. Então se vocês simplesmente entrarem no Google, em algum navegador, e fizerem a busca Zenlight da Zeiss, vocês vão cair na página aqui da Zeiss, e aí eles pedem um pequeno cadastro para se fazer, e aí é bem simples, é o nome, a instituição, onde vocês já podem fazer o download dessa versão free do software. Algumas vezes você já é diretamente redirecionado para o site de download, outras vezes você tem que esperar um e-mail, que normalmente vem bem rápido, e aí vocês fazem um download através de um link que vem no e-mail. Aí aqui no caso eu fiz essa inscrição, né? E aí eles me deram duas opções de software, uma para 64 bits, a outra para 32 bits. Aí aqui no computador que eu vou mostrar hoje agora eu estou rodando 64 bits, então eu baixei essa Zenlight 2.3. Depois que fez esse download, então essa daqui é a visão do software, onde eu instalei o programa. E aí algumas coisas gerais, espero que no vídeo fique bom. A gente aqui pode escolher abrir ou fechar uma aba aqui lateral. Eu normalmente prefiro deixar ela escondida, então aqui do lado tem a possibilidade de mexer nisso. Ele também tem uma opção de deixar a cor aqui de fundo mais clara ou mais escura, né? Dependendo do ambiente, se estiver numa sala escura, é melhor deixar esse dark, ou aqui deixar o light. Eu vou preferir nesse caso aqui deixar nessa configuração. Depois ele tem uma outra ferramenta aqui de zoom, para ajustar a imagem, né? Então eu vou deixar aqui também nesse menor zoom. Aí tem uma ferramenta que faz voltar tudo como era, mas eu vou deixar nessa configuração aqui de zoom. Então aqui eu adquiri uma imagem por canal, aí ele está mostrando aqui primeiro a visualização 2D dela, nessa primeira aba quando a gente abre uma imagem. Depois ele está mostrando a divisão. Então aqui, como a gente adquirir uma imagem em 3 canais, ele está mostrando esses 3 canais, e depois a quarta imagem aqui é a composição desses 3 canais. Então aqui a gente, por exemplo, usou um marcador de núcleo e tal. Então a gente está vendo cada canal um marcador específico. Aí depois ele tem de novo essa mesma configuração. Então aqui algumas outras ferramentas, mas em detalhes o que eu quero mostrar, que eu acho que é o mais importante, é a parte de informação. Então sempre que precisar lembrar qual foi a objetiva utilizada no experimento, o laser de excitação está marcado aqui nessa aba informação. Infelizmente ele vem com um errinho que ele marca que o microscópio, nesse caso aqui foi o LSM 510, mas na verdade foi com o nosso LSM 780. Então essa informação aqui, ela tá errada. Mas aqui o resto foi essa objetiva, a gente adquiriu por 3 canais, ele dá algumas configurações aqui de pinhole, qual foi a excitação. Então para o DAP
por exemplo, que é a imagem que a gente está marcando ali em azul, foi a excitação em 405, depois a outra em 543, 488, e aqui ele está dando a emissão. Só que ele está dando apenas o meio da emissão. Lembrar que quando a gente faz a coleta por canal, normalmente a gente pega um range, a gente pega um intervalo de comprimento de onda. E aqui ele só está dando um valor desse comprimento de onda, que é o valor médio ali dessa emissão. Mas isso aqui já é suficiente para ter a informação da emissão. Uma outra coisa que às vezes vem por padrão e não tem, vocês têm que clicar para aparecer, é esse Show All aqui do lado, que aí aparece algumas ferramentas a mais de controle da imagem. Normalmente não vem por padrão isso aqui selecionado. Então é só lembrar de clicar aqui em Show All. Bom, aí como vocês lembram, a gente adquiriu uma imagem e aqui, lembrar como ela foi a aquisição por canal, a gente pode controlar a cor falsa de cada canal. No caso, a gente sempre lembra, se aquela emissão é mais na região do azul, a gente coloca a cor falsa na região do azul. Mas, se de repente for necessário mudar, é só vir aqui, onde está Dimensions, e mudar essa cor. Então, você pode escolher a outra cor que melhor representa essa emissão, né? Mas normalmente a gente tenta manter aquela cor mais próxima da emissão de fluorescência. Então é só lembrar que quando precisar mudar as cores falsas, é só mexer aqui nessa aba. Normalmente você pode também deixar em escala de cinza todas elas, mostrar uma apenas, né? Para mostrar apenas uma, é só clicar sobre onde está mostrando Channel 1 aqui, que ele não mostra ela. Então, por exemplo, aqui, se eu desselecionar essas imagens, ele não mostra aqui na composição aquele canal em específico. Então, ele deixa essa opção da gente escolher quais canais vão formar a imagem de composição. Então, eu posso simplesmente deixar só o verde e o azul aqui no caso. Então, clicando aqui sobre onde tiver selecionado Channel 1 ou Channel 2, a gente pode mudar isso. Aqui, na verdade, não está canal 1, canal 2 e canal 3, porque foram feitos em diferentes tracks, né? Cada imagem a gente adquiriu numa sessão específica, né? Não foi feita essa aquisição das três na mesma sequência da imagem. Então aqui só mostrando de novo que a gente pode escolher exatamente qual canal mostrar para fazer a composição da imagem. Bom, uma outra coisa importante que normalmente a gente precisa fazer nas imagens é trabalhar com contraste. Então aqui do lado, quando vocês estiverem nessa parte, é possível aumentar o contraste da imagem. Então todo mundo está vendo aqui que a hora que eu puxo, então eu consigo dar um tom mais azul para a imagem. Isso eu posso controlar aqui, né? Selecionar se eu vou só no azul, só no verde, só no vermelho. Então eu posso alterar esse contraste de cada cor em específico. Então aqui, por exemplo, eu trabalhei um pouco, puxei um contraste do vermelho, então ele ficou mais evidente nessa imagem. Eu posso fazer isso simplesmente para todos os canais ou para cada canal individualmente. Isso é o mais simples que se dá para fazer na imagem, né? Mas tem outras coisas aqui um pouco mais de processamento de imagem, que eu não vou entrar em detalhes, mas quem tem um pouco mais de conhecimento, é um pouco mais familiar, pode também trabalhar com outros parâmetros para melhorar um pouco o contraste, a qualidade da imagem nesse pós-processamento, né? Então, aqui no próprio software do microscópio é possível fazer essas pequenas
esses pequenos processamentos, né? Uma outra coisa importante que sempre é necessário colocar numa imagem quando se adquire de microscopia é a barra de escala. Então aqui a gente vai colocar, além da barra de escala, existem outras ferramentas, né? A gente pode aqui colocar um texto na imagem, por exemplo, essa é uma imagem de cultura celular e etc. Mas aqui sempre lembrar de colocar a barra de escala. E aí tem algumas possibilidades de se trabalhar com essa barra. Então é possível mudar o tipo de letra, né, o tamanho dessa fonte, deixar ela em negrito ou não. Então aqui, só um exemplo que eu deixei um pouco mais evidente, mas se você clicar aqui ou clicar selecionando aqui essa primeira inserção, né, a gente pode vir aqui em formatar e aí escolher a cor que a gente quer e aí padronizar isso para cada imagem, né? Então aqui a gente também pode mudar a cor da linha, né, como essa linha vai estar, aonde exatamente ela vai estar, como ela é preenchida. Então tem algumas possibilidades aqui para a barra de escala. Então aqui, se a gente fechar, aqui ela não ficou selecionada, mas a gente pode estar mudando essa barra. Então aqui eu vou colocar ela de novo, só para todo mundo. Então aqui, inserir barra de escala. Então ela já aparece ali, a gente pode controlar o tamanho e aí formatar ela, por exemplo, mudando a cor. Então aí vocês viram que já ela está a linha como na cor branca e o texto também. Aqui eu vou mudar o texto colocando uma fonte maior. Então está ali a barra colocada nesse caso. Isso é uma coisa importante de se colocar, sempre lembrar de colocar na imagem, quando vai exportar ela, né, colocar essa barra que vai representar a dimensão dessa imagem, né? Então, uma das coisas importantes quando você, depois que pega as imagens lá do microscópio, é conferir o contraste, melhorar então esse contraste, evidenciando aquilo que você quer no seu experimento, e colocar essa barra de escala. Então é só vir aqui nessa ferramenta e colocar ela. Aí existem outras ferramentas, eu não vou entrar em detalhes, mas você pode colocar um texto, chamar a atenção aqui, colocar a seta, isso aqui é o núcleo e etc. Mas aí é basicamente a mesma coisa, é só inserir e depois formatar essa inserção que a gente colocou aqui. E aí, para finalizar, uma das coisas importantes também é exportar essa imagem, né? Então, ela, quando você adquire no microscópio, ela vem no formato .lsm. Aí você vai usar esse software para abrir ela e aí depois você vai exportar. Então, aqui tem a ferramenta para exportar ela. Então, se você vir aqui em File, Export, aí ele vai abrir aqui uma aba com os parâmetros para fazer exportar essa imagem, né? Então aqui as opções são as opções básicas de imagem, né? JPEG, BMP, TIFF. No outro software a gente tem mais algumas opções, aqui infelizmente são só essas. Aí normalmente a gente, quando vai mandar para um artigo, coloca em TIFF. Aqui só para o exemplo eu vou colocar em JPEG. Então selecionou o formato da imagem, aqui aonde vai ser salvo essa imagem, algumas coisas de qualidade e tal, a gente deixa o padrão do sistema. E aí aqui uma coisa também na hora de exportar, que a gente pode selecionar aquilo que vai exportar, né?
Então eu posso só, por exemplo, selecionar esses dois canais, vir aqui e aplicar. Então aí ele salvou essa imagem. Então se a gente for aqui em imagens, ele vai mostrar essa imagem aqui já que eu exportei. Então, e aí eu posso trabalhar com essa imagem e salvando apenas os canais que me interessam, né? Aí aqui também eu tenho a possibilidade de salvar esse tipo de imagem, né? Então aqui, como eu já tinha ele sobrescreveu. Então é mais ou menos isso que eu queria passar hoje nesse vídeo. Algumas dicas de como trabalhar rápido com essas imagens. Alguns outros detalhes a gente pode pessoalmente, quando estiver fazendo essas imagens, discutir. Mas para quem pegou essas imagens aí numa aula ou em algum experimento rápido, essas são algumas dicas, então é só fazer o download. Infelizmente também esse software muda de tempos em tempos, né? Então essa daqui é a versão que eu baixei agora recentemente, mas às vezes eles podem ter mudado alguma coisa para frente. Então a gente vai tentar atualizar essas informações sempre quando tiver alguma versão nova. Então basicamente é isso, pegou a imagem, abriu, colocou a barra de escala, mexeu um pouco no contraste e depois exportou ela. Aí outros detalhes, aí é um software razoavelmente simples, vocês podem também ir trabalhando um pouco nele. Aí lembrando que aqui a gente não trabalha com as imagens espectrais nem com as imagens 3D. Essa versão free do software não permite isso. E aí a gente pode trabalhar isso no computador offline, que tem uma versão paga desse software. Então é isso, espero que ajude aí quem tiver alguma dessas imagens, poder trabalhar, e aí quem tiver alguma dúvida é só entrar em contato. Obrigado.